Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Trouxe hoje o Benjamin para iniciar o vídeo com vocês. E hoje eu vou explicar para vocês a diferença ou as semelhanças entre os tipos de esclerose múltipla. Quem nunca se perguntou qual é o seu tipo, qual tipo eu tenho, qual tipo é melhor, qual tipo é pior? Então antes de falar sobre os tipos da esclerose múltipla, eu só queria fazer dois avisos. O aviso número 1 é o que eu sempre falo aqui, vocês já sabem. Se está vendo esse vídeo no Zap, no YouTube, onde você estiver vendo, abre aqui o YouTube, clica no curtir, clica no compartilhar, manda no grupo do Zap, manda para mais pessoas. Quanto mais a gente movimentar o vídeo, mais o YouTube percebe que é um vídeo relevante, maior a chance de recomendar esse vídeo para outros pacientes, para a gente conseguir atingir mais pessoas. Então me ajuda, eu agradeço bastante. Aviso número 2, eu queria agradecer aos meus pacientes aqui de Curitiba que me deram essa camiseta, ó. É uma camiseta da esclerose múltipla, então tem o CID G35 de vocês aqui, o símbolozinho da esclerose. E atrás, não sei se vocês vão conseguir ler, mas tem uma frase que eu uso bastante, que é essa frase do o paciente não é só o paciente, ele é o amor da vida de alguém. Então deve ter ficado invertido aí pra vocês, senão depois eu coloco uma foto, passo uma foto por edição colocar. Mas é uma frase que eu uso muito, que eu gosto muito na verdade, que é um jeito de que a gente tem que tomar pra tratar bem os pacientes, não como mais um paciente, mas como alguém importante na vida, na família de alguém. O paciente não é só o paciente, ele é um pai, ele é um filho, ele é um irmão, ele é um amigo, ele é tudo. Então não deve ser tratado apenas como mais um paciente. Passada essa introduçãozinha aí chata, que vocês estão acostumados a ver, vamos falar agora sobre o tema do vídeo. Então, falar sobre os tipos de esclerose múltipla. Então, todo dia eu abro caixinha lá no meu Instagram, @Dr. Matheus Vazzi, quem não me segue lá. E uma pergunta que aparece todos os dias é: doutor, como é que eu sei qual é o meu tipo de esclerose? Já ouvi falar que tem vários, progressivo, não progressivo, recorrente, remitente, de vários nomes diferentes, e eu nunca sei qual que é o meu, o neuro não me falou. Eu não sei como é que eu faço para descobrir. Existem 3 tipos de esclerose múltipla, que são eles. Número 1, esclerose múltipla remitente e recorrente. É o tipo mais comum. 80% das pessoas têm esse tipo de esclerose. Que é aquele tipo de esclerose o mais comum, o mais normal. Que a pessoa tem um surto da doença, faz um sintoma, uma neurite, uma formigamento, uma fraqueza, um desequilíbrio, e melhora sozinho, melhora com a pulso. Por isso que o nome chama remitente e recorrente. Faz recorrências e remite. Por isso que também se chama de surto-remissão. Faz surtos e entra em remissão. Faz surtos e entra em remissão. Então esse é o tipo de esclerose mais comum, que a maioria das pessoas tem. Se você acabou de ser diagnosticado, você passou por um surto, fez pulsoterapia, tem grandes chances do seu tipo de esclerose múltipla ser esse, que basicamente abrevia-se como EMRR, esclerose múltipla remitente e recorrente. Faz surtos e melhora, faz surtos e melhora. Pode ficar com uma sequela, mas faz surtos e melhora um pouquinho. Esse é o tipo mais comum. É o tipo mais normal, o tipo mais comum, o tipo mais frequente, o que vocês mais veem por aí. E é o que a maioria das pessoas se tratam com essas medicações que vocês conhecem todos os nomes. Esse tipo de esclerose, então, ele pode ser dividido em 2 tipos menores, assim, digamos. Então, todo mundo é EMRR, mas alguns dos EMRR, eles podem ser uma esclerose múltipla remitente e recorrente ativa ou não ativa. Então tem essas duas opções. Então quando você for se classificar, quando alguém for te classificar, você pode classificar isso EMRR ativa ou EMRR não ativa. A EMRR ativa é aquela que nos últimos 6 meses, por exemplo, teve surto da doença, teve lesões novas na ressonância. Então, é uma doença ativa. Tá dando surto ou tá dando lesões na ressonância. E a MRR não ativa é aquela que não tá tendo surto, surto clínico, surto de sintomas, e que não tá tendo lesões novas na ressonância. Então, a primeira esclerose das 3, que é a recorrente remitente, ainda pode ser dividida em 2 tipos, ativa e não ativa. Então, e tem os outros tipos de esclerose. Então, tem o tipo progressivo, os 2 tipos progressivos. Um deles que se chama esclerose múltipla primariamente progressiva. Ou seja, desde o começo, desde o primeiro sintoma, desde sempre, é um paciente que não se caracteriza por surtos, mas sim se caracteriza por progressão. E o que é progressão? É uma piora lenta, insidiosa, muito devagarzinha dos sintomas. A pessoa não percebe no dia a dia que está progredindo, que está piorando. Ela só vai perceber depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que ela percebe que foi piorando aos poucos, assim. Ela não teve um surto bem marcado no meio do caminho que explique essa piora de sintomas, mas aos pouquinhos foi piorando, piorando, piorando. E o paciente que começa com a doença desse jeito, não tem um surto bem claro, não tem uma explicação bem clara, mas aos pouquinhos vai piorando, 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 piorando. Tem manchas na ressonância típicas de esclerose, mas se não se caracteriza por ter surtos frequentes. Pode até ter surto, não é proibido de ter surto, mas o principal é essa piora lenta e progressiva nos períodos sem surto. Esse paciente que já começa assim
é chamado de esclerose múltipla primariamente progressiva. E o paciente que fica anos e anos no recorrente remitente, que foi aquele tipo número 1, começou tendo surto, melhorava, ficava uma sequela, e assim foi indo. Pacientes que ficam às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos com a remitente recorrente, em algum momento pode virar uma outra esclerose, que daí sim é a secundária progressiva. O paciente ficou 10, 20, 30 anos tendo surto e melhorando, mas chega um momento da doença que ele para um pouco de ter surto e faz como fosse esse outro paciente da outra esclerose. Vai piorandinho aos pouquinhos, que é a fase que a gente chama de secundária progressiva. Então, para resumir, 3 tipos de esclerose: remitente recorrente, surtos e melhora é a mais comum. Primária progressiva não se caracteriza por ter muitos surtos, até pode ter, mas não se caracteriza por ter. E que desde o começo os sintomas vão só piorandinho, numa curva bem lenta, mas sempre pior. E a secundária progressiva também tem essa questão de piorar devagarzinho, cada vez pior aos pouquinhos, todo dia um pouquinho, mas o que muda a primária da secundária é que a secundária teve alguns anos de recorrente e remitente antes. Então não existe como a remitente recorrente se tornar a primária progressiva, não tem isso. A remitente recorrente só pode se tornar a secundária progressiva, e a primária progressiva já nasce primária progressiva e vai ser primária progressiva para sempre. Ela não vai virar secundária progressiva, não vai virar remitente recorrente. E a secundária progressiva, quando você já virou a secundária progressiva, também não volta mais a ser remitente recorrente e também não vai virar primária progressiva. Então a única que pode mudar é a recorrente remitente. Se você já tem a primária progressiva ou se você já tem a secundária progressiva, não muda mais. Quem tem remitente recorrente não é todo mundo que vai virar secundária progressiva. Na verdade, é uma minoria dos que vão. A grande maioria dos remitentes recorrentes vão ficar remitente recorrente para sempre. Não vai virar progressivo. Alguns, principalmente quem não se trata, ou quem fica acumulando muito surto, muita sequela, tem uma chance maior de virar secundária progressiva com o tempo. E a gente também pode subdividir os casos progressivos. Então lembra que eu falei que o remitente recorrente ele pode ser dividido em 2, o recorrente remitente ativo, que está tendo surtos e lesões, e o recorrente remitente não ativo, que não está tendo surtos e lesões. E os progressivos, eles podem ser divididos em 4 tipos cada um deles. Então, o primário progressivo, a gente também divide se eles estão tendo surtos e lesões, ou seja, um primário progressivo ativo, assim como foi o remitente recorrente, ou um primário progressivo não ativo, que não está tendo surtos e não está tendo lesões novas na ressonância. Mas ao mesmo tempo, a gente também pode caracterizar eles como nem sempre a progressão está existindo. Não é que você tem primária progressiva ou que você tem secundária progressiva, que você está sempre progredindo, que a sua curva está sempre apontada para cima. Não! Muitas vezes o paciente pode ficar longos períodos sem ter progressão. Então os casos progressivos, como o primário progressivo e o secundário progressivo, a gente também caracteriza eles como esclerose múltipla primária progressiva com progressão ou esclerose múltipla primária progressiva sem progressão. Se naquele momento ele está tendo progressão ou se ele não está tendo. Então o primário progressivo ele pode ser 4 tipos diferentes de primário progressivo. Pode ser uma esclerose múltipla primária progressiva com progressão, mas não ativo, porque ele está progredindo, mas não está aparecendo lesões novas na ressonância e não tendo surtos. Ou então ele pode ser um primário progressivo ativo, que ele está progredindo e está tendo lesões novas na ressonância. Ou não. Ele pode ser um primário progressivo que sem progressão naquele momento, mas ativo, ou seja, a curva de progressão está numa linha reta, ele não está progredindo lentamente naquele momento, mas está tendo surto, tendo lesões novas na ressonância. Ou então um progressivo não ativo, que ele não está tendo progressão, então ele é uma esclerose múltipla primariamente progressiva, sem progressão naquele momento, e não ativo. Então, como eu falei, o primário progressivo ele vai ser dividido em 4 novos tipos de primário progressivo. Dependendo de atividade, se ele tem atividade que é ressonância com lesões e surto, ou se ele não tem atividade que é ressonância, lesões e surto, e se ele está tendo progressão naquele momento. Então ele pode ser ativo com progressão, ativo sem progressão, não ativo com progressão e não ativo sem progressão. Então ele pode ser dividido em 4 tipos. E o secundário progressivo da mesma maneira. Se você tem esclerose múltipla secundária progressiva, você também pode ser subdividido em 4 subtipos, dependendo de atividade, se você está tendo lesões novas na ressonância, se você está tendo surtos, então você vai ser uma esclerose múltipla secundariamente progressiva ativa, se você tiver isso, ou não ativa, se você não tiver lesões na ressonância, se não tiver surtos naquele momento. E ao mesmo tempo a gente tem que ver se você está tendo progressão, porque como eu falei, não é toda secundária progressiva que está sempre, 24 horas por dia, todos os dias progredindo.
Pode ser que você esteja numa linha reta de progressão, que você não esteja progredindo nos últimos meses. Então a gente vai dizer se você tem uma esclerose múltipla secundária progressiva com progressão ou sem progressão. Então a gente vai novamente caracterizar em 4 tipos de esclerose múltipla secundária progressiva. A esclerose múltipla secundária progressiva com progressão e com atividade, ou seja, está progredindo e está tendo lesões na ressonância. Esclerose múltipla secundária progressiva com progressão, mas não ativa, ou seja, está progredindo, mas não tem lesões novas na ressonância, não tem surtos. Ou esclerose múltipla secundariamente progressiva sem progressão, mas ativa, está tendo surto, está tendo lesões novas na ressonância, mas não está progredindo. Ou esclerose múltipla secundária progressiva sem progressão e não ativa. Então, ao longo dessa salada de letras, sopa de letrinhas, a gente se depara com 10 tipos de esclerose múltipla, 10 subtipos. Então a gente tem 3 tipos maiores, e esses 3 se desmembram em 10 menores. O remitente recorrente se divide em 2, ativo e não ativo, e cada um dos 2 progressivos, o primário progressivo e o secundário progressivo, cada um deles se divide em 4, dependendo de atividade, ativo e não ativo, e de progressão, com progressão ou sem progressão. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, depois dessa explicação longa, espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar para os editores algumas coisas por escrito desses tipos de esclerose, para que eles coloquem aqui em algum dos cantos, conforme eu for falando, para ficar mais fácil de vocês entenderem, porque é algo às vezes complexo, até para os médicos entenderem esses 10 tipos diferentes de esclerose múltipla. Se você ainda não conseguiu se identificar, se você é remitente recorrente, se você é primário progressivo, ou se você é secundário progressivo, pelo menos esses 3 iniciais eu acho que vocês conseguem se identificar. Aqueles outros mais aprofundados eu acho que não. Mas pelo menos os 3 iniciais vocês conseguem identificar só com o jeito dos seus sintomas. Se você ainda não conseguiu, pergunta pro seu neuro. Se o seu neuro não te fala, ou você não consegue falar com ele, me manda uma mensagem no direct, onde for, que eu vou perguntar alguns detalhes do seu caso e vou tentar te dizer provavelmente qual é o seu tipo. Não vou te dar uma certeza, a gente precisa fazer isso numa consulta, mas com alguns detalhes eu consigo te dizer mais ou menos qual é o seu tipo. Então, de novo, existem 3 tipos de esclerose múltipla: remitente recorrente, primário progressivo e secundário progressivo. O que diferencia remitente recorrente dos progressivos é que no recorrente remitente são momentos de surto com remissão. Momentos de surto com remissão. Pode melhorar tudo, pode melhorar em partes, mas é surto e melhora. Surto e melhora. Como é que são os progressivos? São pioras lentas, ao longo de meses. Quando vê, você tá ruim. A pessoa fala assim: doutor, ano passado eu caminhava super bem, e agora, esse ano, não consigo caminhar tão bem, tô precisando de uma bengala, tô precisando de um andador pra andar. Daí eu pergunto: tá, mas você teve surto? Não, doutor, não tive surto. Parece que foi só piorando, piorando, piorando. Dia após dia eu tava um pouquinho pior. E quando eu me vi, eu tava assim. Não teve um surto no meio do caminho para explicar isso. Esse geralmente é o discurso dos progressivos. Se ele começou assim desde o primeiro sintoma, é o primário progressivo. Se ele começou remitente recorrente e depois de muitos anos de doença ele começou a ter menos surto e aos pouquinhos foi piorando, 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 ele pode ser o secundário progressivo. E um outro detalhe que muitas vezes é uma dúvida de vocês: o primário progressivo ele pode ter surtos, sim. Ele pode ter surtos, não é obrigatório não ter surtos para ser primário progressivo. Então até eu falei nas classificações, tem o primário progressivo ativo, que tem surtos e que tem lesões novas na ressonância. Mas o que caracteriza o primário progressivo é que além dos surtos, nos momentos sem surtos, ele vai piorando, piorando, piorando. Então, é mais difícil o primário progressivo ter surtos? É, mas não é proibido. Eu já vi gente falando assim: não, se tem surtos é remitente. Não, o primário progressivo também pode ter surtos. Mas o que caracteriza ele é que no período entre surtos, ele tem uma piora lenta, insidiosa, progressiva. E o secundário progressivo também pode ter surtos. Não é assim que o remitente recorrente vira secundário quando ele para de ter surtos. O secundário pode ter surtos. Só que, de novo, entre o período de surtos, o paciente vai piorandinho, 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 um dia após dia, e quando vê 1 mês, 2 meses, 1 ano, ele estava muito pior do que estava antes. Teve surto para explicar? Não. Ele até pode ter tido surto no meio do caminho, ter ficado com uma sequelinha, mas no período sem surtos, é bem notada essa piora progressiva dos sintomas
e da debilidade. Então, se você chegou até aqui, espero que você tenha entendido os tipos de esclerose múltipla. Pelo menos esses 3, espero que vocês tenham entendido bem, que você saiba se identificar, que não fique mais dúvida. Você conseguiu pegar a mensagem daqueles 10 subtipos de subclassificar a esclerose em ativa, não ativa, com progressão e sem progressão. Melhor ainda, mas eu acho que é algo muito complexo. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, então, se você assistiu até aqui o vídeo, perdeu aí seus 10, 15 minutos de YouTube para me assistir. Se chegou até aqui, escreve aqui embaixo, gostei do conteúdo, só pra mim saber que realmente quem assistiu o vídeo até o final, porque eu vejo muitas visualizações ali, poucos comentários, eu imagino que muita gente assiste o comecinho e desiste, assiste o comecinho e vai embora. Então se você chegou até aqui o final, escreve alguma coisa aqui embaixo pra avisar que você ficou até o final, eu vou saber quem assistiu até o final. Compartilha esse vídeo no Zap, nos grupos, no Facebook, no Instagram. Vamos movimentar, fazer ele chegar pra mais gente, principalmente pros teus colegas que não sabem qual tipo de esclerose que eles têm, estão em dúvida, o neuro não falou, não passou por consulta ainda. Manda para eles tentarem se identificar de acordo com o padrão de sintoma deles. Mais uma vez, obrigado e se cuidem!